Então vamos lá. Então, boa noite a todas e todos. Prazer ter vocês aqui de novo, né? Para o nosso segundo encontro aqui no nosso grupo de leitura sobre Freud e a sociedade. E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao texto que começamos 2 semanas atrás, o Mal-Estar na Cultura, ou o Mal-Estar na Civilização, na tradução da Companhia das Letras. E bom, a ideia é que eu vou começar com uma questão que eu terminei na semana passada, eu acho. Eu coloquei até como uma questão final, mas eu acho que talvez seja um bom gancho para a gente começar essa segunda parte do texto do Freud, do mal-estar, que começa, a gente dividiu ali, né? A gente fez uma divisão semana retrasada, a gente foi do 1 ao 3, aos subcapítulos, né, do texto. A gente fez do 1 ao 3 e hoje a gente vai fazer a parte 4, 5 e 6 do texto, né? E uma das coisas que eu levantei na semana passada, até para terminar, né, com um fim de discussão, uma pergunta, era tentar entender ou tentar pensar com o Freud qual que é a função, o que ele entende como a função da cultura, quer dizer, qual que é a função da cultura na construção da vida coletiva, não só na vida do sujeito, né, na vida dos sujeitos, ou, né, mas também na vida coletiva. Quer dizer, qual que é a função da cultura? O Freud está tentando pensar, bom, por que a gente construiu isso que a gente está chamando aqui de cultura ou civilização? Né? Da onde surgiu essa necessidade? Da onde surgiu esse ímpeto em se constituir essas grandes aglomerações coletivas, né? Coletivas e subsumidas a uma determinada lei, a determinados costumes, regras. Quer dizer, essa é a pergunta que o Freud está se fazendo nesse texto, né? E uma coisa muito interessante que o Freud coloca na primeira parte que a gente viu semana retrasada, ele começa a responder essa questão: qual é a função da cultura? Então ele coloca duas coisas. Ele vai dizer assim: olha, por um lado, a cultura é um lugar, ou a gente construiu essa coisa que a gente chama de cultura, porque a cultura nos ajuda a nos lidar ou nos a ver com o que é de mais primordial da gente, que é o desamparo. Quer dizer, somos seres que, para a gente poder existir, a gente depende do cuidado, da existência e do reconhecimento do outro, ou de algum outro, né? Então, a cultura foi esse mecanismo que a gente criou para poder suportar essa condição primordial, que eu estou chamando aqui de desamparo, e o Freud chama de desamparo, né? Como um bebezinho que depende da mãe, né? Assim como a cultura também tem como função apaziguar certas fontes de sofrimento da vida humana que são inescapáveis. Não sei se vocês lembram que o Freud coloca três fontes, né? Ele vai dizer assim, bom, a primeira fonte de sofrimento que é inerente, inescapável da condição humana é a ação do tempo, né? A gente vai ficando velho e tudo vai doendo, digamos assim. A segunda fonte de sofrimento que é inerente e inescapável da vida humana é o que ele vai chamar da natureza, das forças da natureza, que são absolutamente incontroláveis, né? A gente está completamente ali à mercê de certas forças que a gente não tem controle. E a terceira fonte de sofrimento, que o Freud vai dizer que é a mais, né, a que custa mais para a gente, que são as relações humanas, justamente, né? Existe algo nas relações humanas que nos fazem sofrer e isso não tem muito como escapar. E a gente criou esse, né? E a cultura tem esse papel de a gente poder fugir um pouquinho dessas dores, né? Então a gente usa substâncias, a gente faz arte, a gente faz música, a gente contempla, a gente escreve, né? Como mecanismos para mitigar essas fontes de sofrimento. E essa seria uma função importante. Mas o Freud vai dizer ao mesmo tempo uma outra coisa, que vai dizer assim, olha, para a gente poder fazer cultura e poder mitigar esses sofrimentos que são inerentes, a gente precisa abdicar de parte das nossas pulsões, de parte de nossos, né, assim, tem um pedaço do nosso desejo, das nossas pulsões, do nosso, né, da busca da nossa satisfação que a gente precisa entregar, que a gente precisa reprimir para a gente poder ser capaz de criar uma vida em comunidade,
Então, tem certas, por exemplo, o exemplo mais fundamental para o Freud são as pulsões sexuais, né? Assim, olha, quando a gente vai crescendo de criancinha, a gente vai aprendendo que a gente não pode ter qualquer objeto, né? Qualquer pessoa enquanto objeto sexual. Tem certos comportamentos que a gente precisa aprender para viver em coletivo. Então, a gente precisa reprimir uma série de pulsões ou transformar em alguma outra coisa para que a gente possa viver em sociedade. E essa repressão, essa barragem que a gente faz para poder viver na cultura e viver coletivamente, é a origem do nosso sofrimento, também é uma origem do nosso sofrimento. Quer dizer, o Freud vai dizer assim, a gente precisa entregar alguma coisa para mitigar um certo sofrimento, mas também vai produzir um outro tipo de sofrimento, um outro tipo de conflito, né? Que depois que o Freud vai chamar das neuroses, né? A gente vai falar, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas são as neuroses, como consequência dessa entrega que a gente dá para a cultura. A gente precisa reprimir parte das nossas pulsões para poder viver em sociedade. Então, vocês estão vendo que a cultura tem uma função um tanto quanto ambígua, né? Tem uma certa ambivalência aí que é constitutiva da cultura. Então, eu terminei colocando essa questão, quer dizer, qual que é a função da cultura? E justamente na parte 4, o Freud vai colocar, né, uma reflexão que ele faz anos antes do Mal-Estar na Cultura, sobre a origem da cultura. Quer dizer, bom, se essa é a função da cultura, a gente pode pensar, mas como é que a gente pode pensar a origem da cultura? Da onde que isso surgiu? Né? Se essa é a função dela, mitigar nosso sofrimento, mitigar nosso desamparo primordial e fazer com que a gente consiga viver coletivamente, como é que isso surgiu? Não é? E para isso, Freud vai lançar mão de um mito justamente, né? Em 1913, ele vai escrever um livro chamado Totem e Tabu. Então, o Totem e Tabu é uma espécie de um mito, uma história que o Freud se utiliza para tentar deduzir logicamente como é que nós passamos da natureza para a cultura, digamos assim, né? Como é que nós criamos esse negócio chamado cultura. E para explicar essa passagem de um estado de natureza para um estado de cultura, o Freud vai lançar mão de uma história, de um mito, que vai ter como questão, né, como atores fundamentais, ah, o que ele vai chamar do pai da horda, né? A horda, enquanto um certo grupo que era né, o Freud lia muita antropologia da época dele, e ele vai dizer assim, olha, existia um tipo de grupo, de organização social, bem no passado, que ele vai chamar, que os antropólogos vão chamar do fenômeno da horda, que são grupos que são liderados por um líder ou por alguém que lidera, né, uma espécie de uma família coletiva, né? Você tem mulheres e homens que estão sob o domínio de uma pessoa, que ele vai chamar da horda ou do fenômeno da horda. Então ele vai pegar essa organização social e vai dizer assim, olha, eu acho que a cultura surgiu a partir dessa organização que ele vai chamar de horda, da horda primitiva. E a historinha que ele conta, né, rapidinho no Totem Tabu, é dizer assim, olha, na horda existia uma figura que era o pai, né? O pai da horda primitiva. Esse cara, ele tinha acesso total a todas as mulheres e tinha um monopólio total da violência. Então, esse cara, que era o pai da horda primitiva, ele tinha acesso ao gozo total, direto, né? Assim, ele bloqueava o acesso dos outros homens a essas mulheres e ele tinha o monopólio da violência. Ele era o mais forte e, portanto, ele tinha acesso e direito a todo o usufruto ou gozo sexual. E então, né, e ele fazia muitos filhos com todas as mulheres que ele tinha acesso, essa historinha. E a partir de um certo momento, os filhos percebem, né, os filhos que estão sob o domínio do pai, eles não têm mulheres porque todos são do pai. E ele se percebe que, bom, talvez a gente possa se juntar para derrotar o pai, porque juntos a gente tem mais força, né? Talvez se a gente se juntar e derrotar esse pai, Primevo, esse pai da horda, a gente consegue estabelecer um mínimo de justiça, talvez, né? Então, o que acontece é que os filhos se juntam e eles matam o pai, né? Eles assassinam o pai e assim eles resolvem o problema de que só um tinha acesso a todas as mulheres. E aí se pensa, a partir da morte do pai, se cria um novo contrato social. Então, a gente precisa impedir
que se faça novamente essa organização do pai da horda primitiva. Não pode ter mais pai da horda. Ninguém pode ter acesso exclusivo ao gozo sexual. Então a gente vai estabelecer um contrato, né? Vai estabelecer um pacto social em que a gente vai abdicar desse acesso exclusivo às mulheres, abdicar desse poder total, né? A gente vai abdicar de um certo tipo de relação, né? Mas a gente garante segurança para todo mundo. Então, se organiza, né? Se constitui uma nova forma de organização social que se impede que sempre tenha uma pessoa que assuma todo o poder, né? E tenha todo o controle e todo o acesso à sexualidade do grupo, né? Ao poder e à sexualidade do grupo. Então, o Freud vai pensar, bom, é aí que está a chave, porque assim, se percebeu que quando se organiza, quando a gente, né, ou melhor, quando o indivíduo pensa, bom, eu vou abdicar de certa possibilidade de ter o poder total, mas e se todo mundo fizer isso como eu estou fazendo, a gente consegue, né, ter uma estabilidade de ordem social, digamos assim. A gente garante uma segurança maior enquanto grupo, né? E faz com que a gente pare de se matar pelas mulheres. Então, vamos fazer esse pacto aqui. A gente proíbe um certo tipo de casamento, aí se institui o tabu do incesto, né? E faz com que a gente tenha que casar para fora, que a gente tem que procurar mulheres em outros grupos, e assim a gente vai constituir isso que o Freud vai chamar de sociedade. Então, essa é o mito que o Freud conta, né, em relação à constituição do que é a cultura. Então, o início da cultura está vinculado a esse parricídio, ao assassinato desse pai da ordem. Esse é o mito que o Freud achou para explicar a ideia de que, para haver sociedade, para haver cultura, a gente precisa abdicar da satisfação total, porque o pai representa a satisfação total, o gozo total. Então, para a gente poder fazer sociedade, a gente não pode fazer o que quiser. A gente não pode né, querer ter o acesso ao gozo total. A gente precisa abdicar disso para ter segurança, para a gente poder viver de forma coletiva. Né? Esse é o mito que o Freud conta em relação à origem da cultura. Bom, ele conta essa historinha aí, né? E a partir disso, dessa história, o Freud vai se pensar, bom, é interessante pensar que nós, né, enquanto seres humanos, a gente tem uma dupla tendência, né, uma dupla tendência pulsional, eu vou chamar aqui. A primeira coisa é que a gente tem essa tendência inerente à condição humana de amar o outro, né, de querer sempre agregar, de sempre querer estabelecer relação com algum outro, né? Tipo de pulsão que é inerente à condição humana, sempre que a gente tem essa tendência a querer agregar, a querer amar, né? A querer ter alguém como objeto das nossas pulsões, ao mesmo tempo a gente tem uma outra tendência, que é uma tendência que está vinculada à agressão, à destruição. A gente carrega essas duas tendências, né? Mas o que elas significam? Quer dizer, elas caminham juntas. E dentro do próprio amor, essas duas tendências constituem, por exemplo, o que o Freud vai chamar de amor. Assim, bom, a gente precisa amar, mas o amor pode ser destrutivo muitas vezes, né? E a partir dessa dupla tendência, né, dessa ambivalência pulsional, que o Freud vai começar a pensar qual que é o papel do amor, e isso que ele vai chamar do instinto de agressão. Bom, eu acho que eu falei demais, não sei se ficou claro, mas não sei se, Eduardo, se você quer meter o louco aí daqui para frente, porque eu acho que eu falei bastante. Não, imagina, é que eu estava pensando aqui que talvez fosse interessante para a gente seguir até um pouquinho da ordem do texto mesmo, falar um pouquinho de como que os laços libidinais são constitutivos da cultura, né? E são constitutivos também das instituições dentro da cultura. Então, por que as pessoas se juntam, né? Se agregam? Elas se agregam porque isso é constitutivo do ser humano. Uma das partes, né, como o Fabiano vinha dizendo, tem essa dualidade pulsional, mas uma dessas partes da dualidade é justamente uma tendência à agregação. Né? Então, os vínculos culturais, para Freud, são vínculos libidinais, né? E só que há alguns vínculos libidinais, por exemplo, do bebê, né, que se vê, então, no mundo sob o risco do desamparo, né, sobre essa necessidade do cuidado do outro,
Então, uma das questões que o bebê se vê é essa vontade de acoplamento, né? Esse acoplamento, por exemplo, com o seio materno, né? Então, a gente pensa que essa meta das pulsões, o Freud ele tem esse texto que chama As Pulsões e Seus Destinos, né? Que é um texto que a gente vai desenvolver em algum outro módulo, que eu acho interessante, mas uma das metas das pulsões, então, seria essa meta que é estritamente sexual, né? Agora, essa meta sexual, ele fala que, bom, ela precisa ser inibida em algum momento, né? A criança precisa entender que ela não forma um com a mãe, né? Porque justamente a ideia da libido é formar um, é agregar. Enquanto que a tendência da pulsão de morte é o quê? É desagregar, desfazer, diluir, né? Então, eu gostaria de fazer uma citação aqui do Freud na página 353. São dois trechos bem curtos aqui. Então, Freud fala é que o amor de meta inibida foi originariamente amor plenamente sensual e ainda o é no inconsciente do ser humano. Ambos, amor plenamente sensual e amor de meta inibida, ultrapassam a família e estabelecem novas ligações com pessoas até então desconhecidas. Agora, eu acho bem interessante essa parte pelo seguinte, como que no nosso inconsciente continua-se, então, operando, né, com as pulsões em seu estado puro, né? Embora a gente tenha que transformar essas pulsões, né, do bebê em coisas que sejam culturalmente aceitáveis, essencialmente, a gente continua funcionando para o Freud mediante dois mecanismos básicos, né? Esse mecanismo de acoplamento e um de dissolução, né? Que seria a pulsão de morte. Então, ele continua aqui um pouquinho mais à frente, na página 353, dizendo, abre aspas, mas a relação do amor com a cultura perde, no curso do desenvolvimento, seu caráter inequívoco. De um lado, o amor opõe-se aos interesses da cultura, e de outro, a cultura ameaça o amor com sensíveis restrições, né? Então, eu acho que talvez a mais sensível restrição que a gente, ou a primeira delas, seja justamente o nascimento, né? A pessoa nasce e já se vê ali na necessidade do outro, de encontrar um outro, né? Porque senão o bebê morre, literalmente, né? Então, essa necessidade de agregar, de se reunir, faz parte da natureza humana, né? Então, isso vai ser assim a base para a formação dos vínculos libidinais, que vão ter, como sendo de meta inibida, diversas outras origens, né? Que a gente encontra na sociedade, né? A gente pode pensar em sublimação, no recalque, enfim. Isso a gente pode ver aqui um pouco mais para frente. Eu até deixei anotado para não esquecer de falar com vocês. Né? Então, essa questão do Eros, né? Porque ele fala de Eros e Ananke. Né? Então, a Eros, ele fala, a libido é justamente... Não, aqui, enfim, não é uma citação, eu que fiz essas anotações. Né? Então, a libido é justamente a força da ligação que leva o sujeito a querer fazer um. Né? Então, você tem uma força de ligação. E aí, essa pulsão leva à agregação, à inclusão, inclusive, de cadeias significantes, de simbolização. Né? Então, essa força libidinal leva, inclusive, que a gente simbolize as coisas, né? Busque compreender as coisas. Né? Então, a psique lida mal com esses aspectos que não são simbolizados. Né? Então, cada vez que tem alguma coisa que a gente não consegue incluir em cadeias significantes, isso é problemático, né? Então a gente trabalha para que isso funcione, para que a gente consiga integrar as coisas, integrar, compor, juntar, formar um. Tudo isso a gente está falando então de libido, a gente está falando de eros, né? E por outro lado, a gente tem a agressividade, né? Que o Fabiano estava falando. Então a agressividade, ela não é exatamente a pulsão de morte, né? A agressividade ela é composta pela pulsão de morte, mas ela também pode ter um mecanismo libidinal funcionando, né? Essa agressividade também é constitutiva, tanto quanto o amor, tanto quanto a necessidade de fazer um, né? A necessidade também de destruir, de desfazer, também já nasce dentro do nosso aparato psíquico, né? Então, a gente não pode confundir a agressividade com a pulsão de morte, mas
a agressividade, ela tende a mostrar na cultura muito do que é essa nossa pulsão pela dissolução, né? Eu não sei, agora, talvez eu estou falando muito aqui, mas enfim, é só para concluir esse pedacinho que eu anotei. A gente tem, então, uma parcela poderosa, né, de agressividade, ou seja, isso faz muito parte da nossa vida. Essa possibilidade, por exemplo, do erotismo sádico. O que é o erotismo sádico, senão essa mescla das duas pulsões, né? Então, você tem tanto um erotismo, quanto você tem também uma agressividade. Isso na mesma coisa, né? Então, a pulsão está sempre misturada. Por isso que a gente, de certa forma, sempre acaba também amando as pessoas que a gente odeia ou odiando as que a gente ama. Então, tem uma partezinha bem pequena de uma citação que fala, na página 366, o seguinte: sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, elas, quando se formam conglomerados da cultura, né, seja na família, né, ou no país, ou a humanidade como um todo, isso tudo pode ser feito, desde que você encontre uma reserva no outro. Então você precisa encontrar um outro, né? Esse outro é aquele que a cultura, de certa forma, permite que você odeie, que você agrida, né, que você haja dessa forma, que em geral é negada para o ser humano individual, né? Querem entrar aí para que eu não fique tagarelando, Posso pessoal? falar? Por favor. Pronto? Então, é interessante esse movimento que o Freud vai fazer a partir do quarto capítulo, que ele vai fazer o tempo todo, não só com a cultura, mas com os assuntos que ele vai abordar. Ele fica dando pistas e dizendo, apelando para os dois extremos. Ele vai dizer que a cultura tem dois fatores constituintes, que vão ser o amor e a coerção do trabalho, né? As pessoas teriam se juntado quando elas perceberam que juntas elas eram mais fortes contra as coisas que elas precisavam combater na época, ou até para se darem melhor, tanto contra os outros, mas quanto nelas, assim, dentro da comunidade delas. E o amor, que está totalmente relacionado ao desamparo, que também é constituinte de todo ser humano. E daí a gente tende, né, a imaginar que de desenvolvimento, intuitivamente, o que vai acontecer? Eles vão se desenvolver melhor juntos, então cada um vai ajudar mais o outro, e assim cada um vai fazer mais as partes. Então, até que em algum momento eles vão quase que ser autossuficientes, não tanto influenciados pelo que está fora. Mas o que daí a gente está indo por esse caminho, e Freud diz que não é isso. Porque justamente o outro lado, que vai ser o amor, vai bater totalmente de frente com isso. Por quê? O amor é quando a gente está mais vulnerável possível. Quando eu amo alguém, esse objeto do meu amor, seja ele uma pessoa, seja ele até um bem material, um animal, o que acontece? Eu estou completamente dependente dele. Então, ao mesmo passo que a cultura caminhava pelo lado de seremos independentes, tinha um outro lado que puxava para o, olha, mas para você ser feliz, você vai precisar dessa coisa que você ama. E essa coisa que você ama, você não controla, e, portanto, você é completamente dependente disso do mundo exterior. Então, o ser humano ficou, não quero depender do mundo exterior, mas, ao mesmo tempo, completamente dependente dessa coisa que estava no mundo exterior. Tanto é que ele vai até comentar, eu acho super legal, que ele fala que os sábios aconselhavam que o amor era ruim, ou, enfim, que não era uma boa ideia, porque, de fato, você vai ficar assim, você fica vulnerável, fica apaixonado, volta a ser adolescente, independente da idade que você tem. Então, pensando numa questão evolutiva, no sentido da palavra mesmo, é completamente prejudicial, porque, vamos para uma guerra, no sentido primitivo, eles foram para uma guerra, tá, mas em vez de eu pensar no coletivo e salvar minha tribo, peraí, eu vou salvar meu filho, vou salvar minha mulher. E às vezes esse deslocamento da pessoa fazia com que a tribo ficasse vulnerável, porque às vezes ele estava cuidando e alguém entra e ele foi salvar a mulher dela e morre um monte de gente. Então, esse foi assim, a cultura é prejudicial e ela é boa, ela causa isso mesmo. A gente precisa dela, mas ao mesmo tempo ela dá esse mal-estar mesmo. Não tem como ter cultura, não tem como ter civilização sem esse mal-estar.
E é porque ela vai fazer com que a gente tenha que andar nessa linha, a gente tem que obedecer essas regras, como o Fabiano disse lá, do totem tabu, que ele está continuando nisso, mas que isso vai exigir muito, 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 muito. E que vai ter, acho que vai ter o João Lucas que comentou, é isso, que isso não vão ser só uma repressão, assim, sexual ou pequena, não. Acabou inclinando para uma repressão heteronormativa mesmo. Não é só uma repressão mais de você não pode transar com sua mãe. Acabou indo para um, assim, como que a gente faz para deixar eles obedientes? Para que a gente vá. Isso tem um preço. Pareceu que é bom, mas assim, a gente meio que está perdendo a mão, assim. A gente foi restringindo, mas restringiu demais. E é difícil essa. A gente foi É para um porque lado meio. Quanto mais repressão, então mais a gente vai ficar mais fácil. E a gente descobriu que não é assim. Gente, posso pegar um gancho aqui, Eduardo? Rapidinho? manda um abraço. Não, o que é legal que a Thaís está falando, eu acho isso muito legal, gente, de a gente pensar, porque tem a ver com o próprio nome do texto. Por que o texto se chama Mal-Estar, né? E, bom, isso muita gente já escreveu sobre isso, no prefácio do livro também tem, então. Mas é interessante pensar que mal-estar aqui não tem necessariamente a ver com bem, não é o oposto de bem-estar, né? Como muita gente poderia pensar, talvez no senso comum. Que a Thaís está falando interessante, que o Freud está se colocando assim, olha, só é possível estar ou existir fazendo cultura, né? Então, a nossa vida, quer dizer, só é possível existir, viver, se organizando a partir disso que o Freud chama cultura. Só que a gente paga um preço para isso. Então, como a Thaís está falando, quer dizer, o que o Freud nos convida a pensar? Ele está dizendo assim, olha, a gente não tem muita escapatória, porque a única maneira de estar do mundo é mal, de certa forma, é mal estando. Só é possível existir e estar do mundo a partir do mal-estar. Quer dizer, o mal-estar não só no sentido do bem-estar, mas no sentido de estar no mundo se dá a partir de um certo incômodo, de algo que um preço que a gente paga, ou de algo que na verdade é impagável, de certa forma, mas a gente tem que pagar um preço para poder desenvolver aquilo que a gente chama de vida. E junto com isso que a gente chama de vida, tem sofrimento, tem repressão, tem algo que a gente precisa dar para a cultura, as fontes que são inescapáveis de sofrimento. Mas o ponto é, se a gente só pode estar no mundo mal estando nesse sentido, né, como é que a gente pode produzir vida a partir disso? Porque essa é a pergunta que o Freud está se fazendo. Né? Porque o Eduardo falou bastante sobre essa tendência à agressão, né, que é a parte 5 do texto, mas o Freud vai dizer assim, a gente tem essa tendência que é inerente à condição humana também, que é essa tendência à destruição ou à agressão. E a cultura é um mecanismo que a gente criou para poder também lidar com isso. Né? Vocês entendem que o que eu acho legal desse texto, né, a gente está falando sobre o amor, quer dizer, o amor tem uma certa ambivalência, que até isso falou, o Eduardo falou, quer dizer, existe o amor, né? O amor é essa tendência em se fazer em agregar. Só que o amor sexual pleno, essa pulsão sexual, a gente tende quando a gente faz um com o outro, que a Thaís falou, a gente tende a se desligar do mundo, né? Estar apaixonado, de certa forma, é se desligar do mundo, né? Assim, a tendência do apaixonado é se desligar da cultura, né? Ele se desaliena completamente pelo objeto do amor dele, nada mais importa, como a Thaís falou. Só passa e nada mais importa, só aquele objeto do seu amor importa. E você se desliga da cultura, né? Então o Freud vai dizer assim, até o amor tem esse problema, e mais do que isso, o amor também pode ser destrutivo. Esse amor do ele pode ter a tendência a querer destruir o outro, se o outro escapar das suas expectativas. Ele tem uma certa tendência destrutiva em si mesmo também. Então, o Freud vai dizer assim, o próprio amor existe, se a gente pensar bem, o Freud está dizendo assim, existe
o amor precisa ser transformado, porque esse amor sexual pleno, ele pode ser destrutivo. Então a cultura tem o papel de transformar esse amor em alguma coisa ou outra, deixar ele mais brando, para que as relações não sejam assim, né? Para que o teu objeto de amor, a tua ligação libidinal não seja assim tão central, né? Assim, a vida coletiva demanda atenção em outras coisas. Então, né? Aí se cria aquela coisa que ele vai chamar do amor a Deus, né? Ame ao próximo como ama a ti mesmo, né? O Freud diz assim, esses são mecanismos da cultura para a cultura se manter em pé, né? Então a gente ama o próximo, mesmo que a gente não sabe, não tenha nem ideia quem seja esse próximo, a gente diz que a gente precisa amar o próximo, como a gente ama a gente mesmo, né? Bom, isso Sabe, pode gerar um Fabiano? problema lá na frente, mas esse é um ponto, outro ponto. Mas é interessante isso, tá vendo o caráter ambíguo e ambivalente no amor, na cultura, como isso está em relação o tempo todo, né? E aí eu acho, Fabiano, que é interessante de colocar, bom, tudo bem, a questão das restrições ao amor, né? Porque o amor também tem um componente destrutivo, mas você tem também a agressividade mesmo e todos os mecanismos da cultura para recalcar ou para conter de alguma Perfeito. forma ou para modificar a agressividade, né? Então, essa questão da pulsão de morte está presente tanto nas relações amorosas, por exemplo, né, em tese amorosas, por exemplo, de um pai com um filho, ah, ou entre um casal, ou dentro de uma família, ou dentro de um país, mas a gente tem também os impulsos agressivos que também precisam ser contidos, porque também a agressão é inerente à humanidade. Então, o que se faz? Né? A gente conhece bem os mecanismos sociais de contenção da agressividade, né? A gente tem as leis e tudo mais. Mas a ideia é pensar que também essa agressão que é reprimida precisa se tornar alguma coisa. Né? Como a gente estava falando do amor no começo, que ele precisa se transformar em outras coisas, em outros laços, já que ele tem essa meta, né, obstruída pela cultura, também essa agressividade tem a meta obstruída pela cultura. Então, o que você pode fazer com a agressividade? Né? Então, aí eu acho que vale a gente entrar nesse texto do Freud, que não é objeto do nosso estudo, aqui nesse livro, mas que é um texto interessante para a gente entender um pouquinho melhor isso, que é as pulsões e seus destinos. Né? Então, frente a esse medo do desamparo, né, e mesmo da violência, que seriam restrições vindo de fora mesmo ao livre, à livre expressão das pulsões, né? Então você fala, bom, se eu expressar livremente minhas pulsões, o que pode acontecer? Primeiro, o desamparo. Para o bebê, o desamparo é fatal. Mas a gente sabe muito bem que o desamparo continua sendo, para nós, na nossa vida adulta, um grande problema. Né? Então, a gente tem um sério mal-estar frente ao desamparo. Né? E a violência é uma outra coisa que pode se voltar contra nós, mesmo como um mecanismo da cultura. Certo? Então, a gente mesmo pode se tornar esse outro da cultura. Né? O bandido, né? Ou o marginal, que é um termo também usado assim para você colocar algumas pessoas como fonte legítima da aplicação da agressividade humana. Né? Então, nas pulsões, veja, a gente tem essa possibilidade, e aí o Freud fala da possibilidade de sublimação. Né? Então, essa agressividade ela é praticada em formas que daí são socialmente aceitáveis. Né? Você pode jogar, por exemplo, você vai jogar futebol, você vai, sei lá, lutar, MMA, você vai fazer alguma coisa, mas ou jogar xadrez, né? Mas de certa forma você transforma seus impulsos agressivos, assim como você transforma seus impulsos sexuais, em outras coisas, né? Em coisas que são aceitáveis pela cultura, certo? Então, é uma solução muito interessante. O problema é que a sublimação é insuficiente. E aí Freud fala, bom, a gente tem diversas outras maneiras de transformar as pulsões em outras coisas. Né? Uma outra, fora a sublimação, é a reversão ao seu oposto, por exemplo. Então, aquele sentimento, aquela pulsão que se dá de agressividade em você, você pode sentir ao contrário. Você pode sentir que você está sendo agredido. Isso é muito comum nas crianças. Né? A criança ela não sabe muito bem quem é o agressor, se é ela ou se é o outro que está agredindo. Né? Então, a reversão ao seu oposto é uma dos destinos das pulsões. Né? Ou a mudança da atividade para passividade, né? E aí
a agressividade ela se transforma numa indicação da agressividade do outro, né? Que é isso, tipo, não sou eu que sou agressivo, a agressividade vem de fora, né? Ou a reversão do conteúdo, né? Você pode criar uma formação reativa, ou seja, você tem uma extrema, assim, uma pulsão agressiva em relação a alguém. E aí, uma formação reativa a isso seria, por exemplo, você tratar essa pessoa de uma forma artificialmente amorosa, né? É uma possibilidade de transformar a pulsão em uma outra coisa, né? Outra coisa que também que o Freud toca, inclusive nesse texto, e aí no encontro seguinte isso vai ser bem mais importante quando a gente estiver falando, né, do superego, é a questão do retorno da agressividade ao próprio eu, né? Então a gente nota que em muitos mecanismos psíquicos toda essa pulsão, tanto a libidinal quanto a agressiva, de dissolução ou pulsão de morte, então isso se volta contra o eu, né? Quando isso se volta contra o ego, não, contra o eu, aí a gente vê alguns mecanismos de autopunição, né, ou de culpa, né? Então o superego está o tempo inteiro exigindo da gente uma reparação, né? Ela busca punições. Então essa punição muitas vezes se exerce contra o próprio eu, né? E a outra que eu acho que talvez vale a pena a gente falar também é o recalque, né? O recalque das pulsões, que faz então com que esse conteúdo seja recalcado e aí as pulsões precisem se expressar por todos esses outros meios, né? Então, nesse texto, acho que as pulsões e seus destinos, seria interessante, talvez num outro momento, a gente retomar para entender bem como funcionam esses mecanismos psíquicos que transformam tanto a pulsão de morte como a de vida em outras coisas, né? Pode falar, João Lucas. Eu queria falar só uma coisa, eu gostei bastante, né, de saber que esse texto de Pulsões e Seus Destinos fala um pouco sobre isso, eu ainda não li esse texto, mas quando o Eduardo falou sobre esse amor, né, entre os iguais, e sempre restando algo fora, né, onde você pode, é, enfim, despejar esse ódio, né, essa agressão. Eu lembrei um pouco do texto de Grada Quilomba e também de outros conceitos que ela traz no livro para falar sobre o racismo, né, onde esse grupo da branquitude, ele consegue de certa forma, se aliar a esse discurso mesmo, porque a teoria de Grada é psicanalítica, né? A partir da psicanálise que ela lê o racismo. E aí ela fala justamente disso, desse ódio que a branquitude consegue colocar para o outro, né? Esse grande outro, né? Com O maiúsculo, onde é sempre o sujo, o animalesco, o primitivo, e Freud traz nesse texto algumas coisas sobre isso. Ele fala em alguns momentos, né, sobre a migração dos povos, aí ele fala que hoje em dia, eu não sei se vocês vão chegar a discutir sobre isso, mas que, enfim, depois, né, de alguns comportamentos primitivos que a gente tinha de andar curvados, enfim, por conta do cheiro, e aí, a partir do momento que a gente fica ereto, né, a gente passou também a sentir essa aversão não mais em si, mas no outro. E aí passa a sentir o outro como sujo, e aí liga isso diretamente com animais, por exemplo. E aí é onde vem essa fonte, né, do outro sempre ser conectado com essas, enfim, com essa primitividade, né, com esse animalismo. E eu achei essa relação bem interessante. Posso falar? Opa, não. Então, na Eu quero verdade, falar. Vai, Thaís, depois. é que sempre vai ter essa união, vai ser sempre pressupondo uma união contra alguma coisa. É o que a gente viu, por exemplo, no nazismo, que eu acho que é o exemplo mais banal que tem. Mas, por exemplo, a gente está unido aqui, mas a gente precisa ter alguém que nos faça se juntar. A gente vê isso hoje em dia, que é uma coisa que junta as pessoas que não se conhecem mais que uma fofoca contra alguém em comum. Ai, Sim. olha aquela menina ali de rosa. Ai, menina, achei aquele vestido dela horrível. Nossa, eu também, nada a ver, né? Pronto, melhores amigos todos. Então, esse caráter de que... Porque dá um ar superior pra gente, né? Enquanto eu sou Uhum. a grande, a maravilhosa, tipo, pra eu ser muito boa, alguém tem que ser muito ruim. Pra gente ser especial, eu tenho que pressupor que alguém é inferior. Então, tá Uhum. sempre junto, assim, mas é isso mesmo. Achei muito legal.
Só Sim, uma... Desculpa, João. Pode completar. Depois eu falo. não, eu só ia falar que quando Thaís citou isso, eu lembrei também que até no próprio texto Freud fala das pessoas, né, cristãs, que pregam esse amor entre eles, né? Todos nós somos filhos de Deus, logo devemos nos amar, mas esse amor acaba se limitando para quem não segue a religião, para os que estão, né, em outros contextos, enfim. Exatamente. Tenho só um lembrete. O Freud desenvolve exatamente isso que está falando, João, num outro texto sociológico famoso dele, que é a Psicologia das Massas e Análise do Eu. Que o Freud, o Freud vai tentar entender um conceito que a gente vai falar um pouco sobre isso, talvez no próximo encontro, que é o conceito, a ideia a noção de identificação, né? O que é esse conceito para a psicanálise? A ideia de identificação, de que a maneira como a gente, né? O Freud vai dizer assim, olha, quando a gente se constitui como eu, quando o eu está se constituindo, a primeira ligação que a gente tem com o outro, o Freud vai chamar de uma ligação de identificação, quer dizer, a gente se identifica com a imagem do outro, a mamãe, no caso, né? Então, o primeiro tipo de ligação que a gente constitui, até antes da ligação pulsional, o Freud vai falar que é uma ligação de identificação. Quer dizer, a mamãe como essa forma modelo, né? E o Freud vai, no Psicologia das Massas, ele vai desenvolver essa teoria. Tem uma coisa muito interessante que ele está pensando, é dizer assim, olha, ou pensando o fenômeno da massa, assim, mas o que faz as pessoas se juntarem nessa grande quantidade de gente, nesse grande contingente de grupo, que o Freud vai chamar massa, pessoas que parece que se comportam de maneira igual, né, tem essa impressão que um grupo de pessoas mais ou menos pensa a mesma coisa, se movimenta de forma coletiva, tem certos comportamentos que estão para muito além do indivíduo, né? São comportamentos em grupo de forma uníssona, digamos assim. Isso que o Freud vai chamar de massa. Aí o Freud vai dizer assim, normalmente a massa se institui a partir da relação com o líder, né? Essa é a forma mais comum ele vai pegar disso de um outro sociólogo lá do século XIX. Ele vai dizer assim, normalmente a massa se constitui porque todos do mesmo grupo têm como pai, tem uma identificação com um certo líder, né? E todos se veem, de certa forma, como filhos desse líder, como seguidores desse líder, e todos se identificam entre si, a partir de um próprio grupo. Aí, e o Freud vai falar um pouquinho desse tipo de identificação, que é com o líder, como o pai da horda primitiva, de certa forma. O Freud faz essa associação. Só que depois o Freud vai se perguntar, existem casos de formação de massa que não tem líder. Assim, existem certas movimentações coletivas que se vê nas sociedades que se forma uma massa, né? Os indivíduos se apagam em torno de um grupo, só que você não tem um líder que organiza a massa. E o Freud vai dizer assim, uma das formas de organização de massa, sem líder, tem a ver com a localização de um inimigo externo. Então, a ideia é o seguinte, todos nós aqui, como grupo, temos um inimigo em comum. Então, isso que nos conecta, isso que constrói a nossa identificação, um inimigo em comum. Então não precisa ter líder, né? Então a gente se identifica, a gente faz parte do mesmo grupo, porque nós temos um demônio, nós temos um inimigo em comum, e isso faz com que a gente se conecte libidinalmente. Né? E o Freud vai dizer que isso é uma das formações possíveis de massa. E uma coisa que você falou, João, você falou da Grada Quilomba, tem algo que eu acho muito interessante aí no Freud, porque eu acho que o Freud inaugura, tanto na psicologia das massas quanto no mal-estar, toda a discussão que depois a gente vai chamar da economia libidinal da política, né? Quer dizer, o Freud é o primeiro a se propor a pensar, bom, uh, se faz política no mundo ocidental, a maneira como se faz política está para muito além de princípios meramente racionais ou de interesses, né, entre meios e fins, digamos assim. A maneira como o Ocidente faz e fez política tem uma carga libidinal gigantesca. E isso faz com que a gente não entenda certos fenômenos que aconteceram no século XX a partir de uma perspectiva meramente racional. Por exemplo, bom, como é que eu vou entender os fascismos, por exemplo, a partir de uma teoria que se ampara em escolhas que estabelecem relação entre meios e fins, por exemplo. Né? Então, você tem toda uma tradição da filosofia política que vai pegar justamente essa discussão do Freud. Né? Isso vai
assim, vai de Freud, a escola de Frankfurt, tendo o Adorno e o Marcuse como os grandes representantes, os grandes continuadores da teoria, o Reich, né, para um outro lugar, e a coisa vai, né? Bom, Fanon vai se utilizar dessa ideia, né, para pensar, o Peles Negras, Máscaras Brancas. Quer dizer, tem toda uma tradição do pensamento ocidental que vai pegar essa ideia do Freud. Interessante pensar isso, né? Quer dizer, por que que toda formação de massa, formação de grupo tem um inimigo ou demanda a construção de um inimigo, né? Por que que muito da política que se faz na contemporaneidade ou a política que se fez na história do Ocidente demanda a existência de um inimigo? Essa figura, essa imagem, esse fantasma de um inimigo, né? E o Freud chamou muito bem a atenção, dizer assim, olha, quando uma comunidade se liga libidinalmente através do amor ou do princípio do amor, a agressão vai ter que ir para algum lugar. Para onde que ela vai? Né? E ela tende a ir para fora. Eu acho que o exemplo do cristianismo é muito interessante que o Freud dá. Quer dizer, o pagão, né, ou aquele que não é cristão, é passível de ser o grande inimigo, é passível de ser eliminado, ou transformado ou eliminado, né? Vamos pensar na história do cristianismo, quer dizer, você tinha uma escolha simples, né? Ou você era transformado, né? Ou você era convertido à fé cristã. Se você não aceita ser convertido, você merece ser eliminado. A história do cristianismo está muito pautada nesses termos durante muito tempo, né? E só esse gancho é muito legal que você deu, João, porque tem um texto muito legal que é uma continuação dessa ideia do Freud, que é um platô do livro do Deleuze e do Guattari, né, dos filósofos duais franceses, né, o Gilles Deleuze e Félix Guattari. No Mil Platôs, eles têm um texto que se chama O Ano Zero, Hostidade, é o nome desse texto, O Ano Zero. Acho que está no volume 2, sei lá qual volume está. Mas o Deleuze e o Guattari vão pegar justamente essa ideia do Freud, eles vão dizer assim, olha, existe uma lógica dos grupos que é justamente essa que o Freud aponta, vai dizer assim, existe um circuito libidinal na política que vai construir essa ideia de um inimigo enquanto esse outro a ser ou transformado ou a ser eliminado, né? Então, aí ele vai usar como imagem de pensamento um rosto que vai ou, né, transformando ou eliminando a tudo e a todos que ele vê para frente, que ele vê pela frente. E esse rosto é o rosto de Jesus, assim. O Deleuze e o Guattari colocam assim, né? Eles não falam que é o rosto de Jesus, mas a maneira como eles constroem o rosto é o rosto de Jesus Cristo, como esse rosto que vai justamente convertendo ou eliminando tudo que é diferente. Quer dizer, tudo que é diferença e passa por esse rosto tem uma dupla escolha, ou ser convertido ou ser eliminado. Essa é uma lógica que o Deleuze e Guattari estão falando do Ocidente, né? Quer dizer, de uma certa lógica libidinal do Ocidente. Mas é uma continuação que o Freud está falando. É muito interessante. Assim, que você levantou a grada. Tem uma série de autores que vão pegando esse gancho do Freud para pensar fascismos, para pensar política contemporânea, para pensar esses circuitos libidinais que sustentam o que a gente chama de política. Né? Eu queria só falar uma coisa bem rapidinho. Porque a Karen colocou ali uma questão sobre a polarização política e tal. É uma coisa assim, a gente precisa entender que, às vezes, essa formação de bolhas, que a gente chama, e hoje eu acho que isso tem acontecido de uma forma assim exacerbada, mas é tão interessante a gente pensar a bolha como justamente como um casal apaixonado, sabe? A gente pensa nisso. É como se fosse justamente nesse mecanismo fusional da libido, né? Você encontra, então, uma série de atores, né, e de pessoas ligadas numa massa. E por que a gente está falando de uma massa? Porque é indiferenciada. Né? Ali há um circuito por onde passam, então, os afetos, né? E que eles passam de uma forma extremamente libidinal, ou seja, é sensual isso que acontece. Lembra que a gente falava que no início o Freud estava falando de como que no nosso inconsciente todas as nossas ligações funcionam de uma forma assim sexual mesmo, né? Na sexualidade infantil, claro. Então, o que acontece é as pessoas se conectam em grupos
né, que se polarizam. Por que se polarizam? Porque conseguem encontrar meios de se defender do outro, né, se defender, inclusive, das ideias do outro. Né? Então, a impressão que eu tenho é que hoje os polos não conseguem se conversar porque, enfim, você tem um mecanismo de circulação libidinal de massas que está completamente encerrado em si mesmo, né? Então você tem pessoas que acreditam naquilo, e veja, é muito importante a gente pensar na força da libido para as nossas crenças, né? Ou seja, aquilo que a gente acredita tem um conteúdo libidinal extremamente poderoso, né? Então, até para os nossos aspectos cognitivos, enfim, a gente tem uma tendência a acreditar em coisas que nos dão tesão, entende? Esse tesão nesse sentido, assim, claro, da sexualidade infantil, né? Mas enfim, que é legal, né? A galera que encontra uns com os outros, encontra-se assim, uns com os outros, né? E formam, então, um grupo que é muito, muito coeso e não consegue receber de fora, porque de fora é quem? É o outro, é aquele sobre quem eu descarrego minha agressividade, enquanto que o meu amor está aqui para dentro dessa bolha. Né? O problema é quando você não encontra escapes internos para a agressividade e tem que exclusivamente colocar a agressividade para fora da bolha, sabe? E aí realmente é o problema. O problema é que as bolhas às vezes ficam muito fechadas, né? Muito encerradas em si. A Gabriela tinha levantado a E mão. agressivas, né? Esse é o problema. O problema não é ter dois polos, o problema é quando um quer destruir o outro. Exato, eu acho que é o não reconhecimento da existência do outro, esse é o problema. Isso. A Podemos diferença, ter ideias diferentes, mas isso, não matem o Fabiano. Eu tô certa, me isso. sigam. Não, é assim, a não aceitação da diferença, a diferença como um problema a ser eliminado. Esse é o problema. Gabriela? Oi, Eduardo. Não, ainda falando do Fabiano, que sempre a questão da polarização, que eu concordo nesse sentido dessa... Porque a massa, ela fala dessa diminuição da subjetividade, né? Então, fica todo mundo igual os mais... Freud até cita isso, né? Que não tem que ver com a inteligência, porque até os mais inteligentes perdem a capacidade crítica daquilo que está sendo colocado. Então, é uma diminuição subjetiva a ponto de não ter conversa, né? E é isso, é assim que a gente sente quando a gente conversa com alguém que está na bolha. Não tem outro caminho, né? Mas, enfim, pensando nisso, no que o João também trouxe da questão do racismo, de todo esse trabalho que a gente pode ler hoje, o racismo, né? Eu penso muito na questão desse recalque que a gente vem passando social, que eu acho que tem muito que ver também com esse... Porque a cultura nasce a partir de um recalque, né? Então, é preciso recalcar um desejo. Isso gera um mal-estar e é preciso conviver com isso. Mas também o quanto desse recalque que cria esse outro lado da cultura, desse mal-estar, eu posso pensar, acho que o contrário do bem-estar mesmo, mas de que a sociedade vai recalcando, né? Então, não teve racismo, não tem diferença, não tem desigualdade, né? Mas nesse movimento de um recalque que vai por essa via, eu acho, além de uma formação de cultura, mas também de um mal-estar quando coloca essa diferença. Então, principalmente quando a gente projeta, né? Então, pensando no cristianismo, né? O diabo, o demônio, nada mais é que o mal está fora, jamais dentro, né? Ele está totalmente fora. E aí eu reprimo tudo que está de ruim aqui e destruo aquele que está andando na minha frente apontando qualquer coisa do tipo, né? Então, parece que vai por aí, é interessante. Quando falaram, eu achei demais sabendo que você trouxe bem o mal-estar como não tem como viver, teoricamente, né? É um mal estando na vida, né? Tipo, no sentido assim, que a gente nasce a partir do furo, né? A gente nasce a partir da separação. Então, a gente começa perdendo. Para existir, tem que perder. Então, que vida, né? Ao vindo aos céus. Mas é interessante isso, né? A gente vai ter que lidar com a perda. Para existir enquanto sujeito, é preciso perder, né? E tem uma coisa ali que você abordou, que é justamente essa ambivalência, né? Então, a gente vai tratar mais no próximo encontro, mas essa ideia da ambivalência e da necessária ambivalência que a gente tem em relação tanto ao objeto, né? Ou seja, ao outro, que a gente ama e odeia, quanto ao eu, né? Então, a gente também tem uma ambivalência em nós mesmos. E aí é interessante pensar como que em muitas religiões você não tem essa separação da figura de Deus e do diabo, né? Eles entendem a complexidade desse amor a esse pai da horda, né?
Então, agora, na religião cristã, então você tem a formação do diabo. Mas o diabo, ele também comporta uma ambivalência, né? Tem um texto muito bonito do Freud, que é uma neurose demoníaca no século 17 ou 18, não sei. Mas é um texto que eu Eu li gosto essa muito. semana, é muito bom. É muito bom. Então, eu gosto também. E mostra como que justamente a neurose se funda da impossibilidade da pessoa de garantir ao pai um caráter complexo e ambivalente, né? Então, porque ele tinha um amor enorme por esse pai que ele perdeu, e ele também odiava esse pai, né? E aí ele faz um pacto, justamente um pacto com o diabo, né? Que é, na verdade, enfim, um substituto para o pai dele. Quem é que ele vai buscar para ser o substituto do pai dele? O diabo. Entende? Então eu acho muito interessante essa coisa da ambivalência. Eduardo, acho que a Karen quer falar. É a mesma ideia do diabo enquanto anjo caído, né? Ele é um anjo caído porque ele odeia o pai, porque ele quer ser igual ao pai, ele quer copiar ao pai, que seria Deus. Então ele é um anjo também. Eu acho que eu tinha sinalizado, né? Eu acho que foi o Eduardo que falou. Eu tenho muita dificuldade em trazer, por exemplo, o que nós estávamos falando ali das bolhas e da política, somente num campo psíquico, sem considerar toda a influência de poderes, né? Tudo que existe por trás até da manipulação psíquica como um todo, né? Porque parece que isso é natural, né? Parece que nós somos, e essa polarização ela vai ser danosa de uma forma natural, né? Enquanto nós, como se não houvesse toda uma manipulação desse contexto, né? Material também. E eu tenho dificuldade de enxergar esse polo somente por uma via. Eu acho que são muitas que se cruzam, e a cultura também é extremamente manipulável, né? Esse homem que o Freud sempre se refere, ele está inserido numa cultura, em alguns costumes, né? Mas existem outras também, né? Existem outros movimentos. E daí nós estávamos falando ali até com a Thaís sobre disputas. Não conseguiríamos não polarizar isso. Por exemplo, o nazismo, se não tivesse uma polarização, ele não teria sido abatido. E assim como nós estamos vivendo hoje, nós estamos à face de um modelo fascista, militar. Se não houver uma polarização realmente, e algo que puxa essa força com igual força, né, para o outro lado, não vai haver o equilíbrio. Então, a polarização eu não consigo entender ainda ela como danosa, tampouco consigo entender assim, e não só da área, talvez seja a minha dificuldade. Eu não consigo entender esse homem, eu li alguma coisa do Freud já, esse homem que o Freud descreve como único, né, como acho que é uma das diversidades que a gente tem enquanto constituição também dentro da cultura, depende muito, né, da cultura que tu está inserido, essa formação psíquica. Então eu tenho ainda, tô tentando me aprofundar na leitura do Freud, mas eu tenho, talvez porque eu tenho também estudo muita parte de história, de política, eu fico com muitos questionamentos dessa visão do Freud em visão, né, disso, e com exemplo a própria polarização, o próprio pai, né, que ele sempre remonta essa psique através de um pai, mas neste modelo que este homem está inserido, né, porque normalmente ele traz muito também o patriarcado, então dá para ver que ele lê uma família tradicional patriarcal que teve essa constituição psíquica. Talvez hoje a gente já esteja sendo formados em outras constituições psíquicas bem diferentes dessa, e que outras coisas também na própria política têm que também ser observado, além da nossa formação psíquica, que é todo o interesse, todos os poderes e o quanto a polarização também pode ser importante para reverter alguma transformação. Era isso, pessoal. Não sei se me fiz entender, falei um monte de coisa. Não, sim, Desculpa, exatamente isso. Eu tenho certeza que os dois vão querer falar também, então vou falar bem rapidinho. Porque é exatamente isso. Apesar de por aí as pessoas dizerem que a clínica é a política, a clínica não existe isso, pelo menos na minha visão. O sujeito está inserido na política, ele está inserido na cultura, ele está inserido na religião. Eu, pelo menos na minha opinião, não vejo que um sujeito aqui da minha cidade é o mesmo sujeito que está lá dentro do contexto árabe, uma mulher, ainda mais. Vou analisar uma mulher aqui, não me parece nem lógico que seja igual uma mulher que ela sofre dentro de uma cultura muçulmana, ou ela não pode mostrar nem o cabelo.
E o que eu falei da polarização foi só que eu entendo, concordo com você, é isso que forma a democracia, direita e esquerda, em busca de um centro, que eu acho que é mais ou menos isso. O problema está justamente quando a direita e a esquerda estão tão polarizadas que uma quer massacrar a outra. Então não vira mais direita e esquerda, vira ou você é direita ou matem a esquerda. Não tem vamos chegar a um consenso. É tipo, é o que está agora. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Parece que não tem mais outra opção. Ou você... Mas daí eu vou só complementar um ponto. Hoje, a direita, ela aponta a arma e a esquerda morre. Então, não dá para a gente nem comparar uma coisa com a outra, né? Não, mas é As por isso que pessoas o da problema esquerda tão morrem. Sim. Então, Mas é tem que justamente porque tensionar foi tão pra demais. lá. Mas é justamente porque a direita foi tão pra lá, entendeu? Mas veja, Justamente porque fez tanto assim. É que a esquerda não conseguiu ainda nem voltar, ela não deixou de morrer ainda, né? eu acho O negro interessante- não deixou de morrer ainda. Posso, acho interessante a gente posso colocar- rapidinho falar uma coisa? Fala aí. Rapidinho, Jordan. Não, só queria voltar um ponto. Eu não sei, Karen, que formação que você tem, Karen? Desculpa, por curiosidade. Da vida mesmo. Mas eu sou analista de sistemas. Mas eu estou Ah, tá. estudando, Não, sabe, é só um ponto, você falou sobre a questão psíquica, e o Freud está longe de achar que a questão psíquica é determinante em relação à política ou relações humanas. Muito longe, pelo contrário. O meu ponto, Karen, o ponto do Freud, eu acho, nesse texto, é que é o contrário, porque se você for pensar qual é a noção de política na história do Ocidente, na história da sociedade ocidental, a ideia de política foi muito vinculada à noção de racionalidade, de razão. Quer dizer, a esfera da política sempre foi entendida como a esfera da razão, né? Então, assim, da Grécia, a recuperação da discussão dos gregos antigos, e o século XVII e XVIII, o iluminismo deu isso como suposto, a ideia de que as instituições políticas são o reino da razão, né? E eu acho que a genialidade de Freud foi justamente apontar que não só. Essa é a genialidade de Freud. Assim, é um engano vocês acharem que toda ação política é orientada pela melhor escolha racional. Isso é um engano, é um engodo. Por isso que o Freud é tão fundamental para se pensar fascismo, justamente para pensar o circuito libidinal do fascismo. Por exemplo, por que existem grupos políticos que têm como pressuposto a eliminação a constituição de um inimigo e a eliminação do outro enquanto inimigo? Né? Você usou o exemplo das armas, quer dizer, por que se começa a criar um discurso de que as esquerdas têm que desaparecer, por exemplo? E como foi em boa parte da história do século XX. Né? Mas isso tem uma boa, eu acho que tem uma boa questão sobre isso, Fabiano. Veja, a ideia mesma do Freud, e ele fala isso nesse texto, por isso que eu faço questão até desculpa te interromper, mas é para não deixar passar. O Freud está falando disso justamente, ele está falando que o problema, né, não é existir assim, diferenças e tal. A grande questão é, o Freud não consegue imaginar uma civilização que não esteja em mal-estar, que não esteja em confronto, né, pelo menos de ideias e tal. Então, o grande problema é quando você tem uma civilização que se pretende a civilização, sabe? Eu sou a civilização e fora daqui o que existe é a barbárie, né? Então, esse é o problema. Então, o Freud, ele coloca... E ele, inclusive, até usa o exemplo contrário, né? Ele usa o exemplo do comunismo, que na época dele tinha um potencial assim muito grande de dizer, não, veja, nós temos uma proposta na qual as pessoas vão viver em harmonia. Basta que todos sejamos comunistas. Ou seja, se ele está propondo que todos sejam comunistas, ele fala, olha, eu não vejo como pode dar certo, porque as pessoas vão precisar continuar encontrando alguma coisa de fora, precisar encontrar sempre um outro. Então, o que a gente tem são movimentos políticos que são mais abertos à diferença e dão melhores destinos às pulsões de agressividade. Por exemplo, na democracia, você tem uma melhor forma de destinar suas pulsões agressivas do que, por exemplo, no nazismo. Certo? No nazismo, o que eles querem fazer? Acabar, por exemplo, com os judeus. Né? Ou seja, no meu outro eu faço o quê? Elimino. E também uma outra maneira, que é uma maneira muito ruim de lidar com as pulsões de agressividade, é a maneira imperialista, né? Que é, bom, eu quero torná-los todos, eu vou assimilar todos ao meu império.
desde que todos passem a praticar assim, os meus valores. Né? Isso. Então, e aí o que acaba acontecendo, porque aí o Christian Dunker tem um livro muito bom sobre isso, também tem algumas falas, eu até mandei no grupo ali um vídeo dele falando, que é a questão do narcisismo das pequenas diferenças. Ele fala, bom, se a gente conseguir fazer, como as pessoas tendem a fazer nas cidades, encontrar só os nossos semelhantes, e aí a gente se fecha dentro dos condomínios, o que acontece na primeira coisa, no primeiro dia de condomínio, quando você está só ali entre iguais, né, entre pares? Né? A gente começa a encontrar diferenças pequenininhas e brigar. O que é um grupo de condomínio, gente? Se vocês tiverem algum grupo de condomínio ou de escola de criança, vocês veem que é o caos, as pessoas brigam muito. E aí entra essa ideia do narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, para o Freud, o que ele está dizendo é precisa ter isso que você está chamando de polarização, mas o que não pode ter é que alguma das civilizações se considere a grande civilização, a única. Mas a gente pode pensar que, na verdade, para o Freud não existe vida sem polarização, de certa forma. Você entende que a diferença, o Freud vai dizer assim, toda formação de grupo implica numa relação de diferença com algum outro, e sempre existe um outro. Sempre existe um outro. Porque é o outro que vai te definir enquanto grupo. Eu sou aquilo que eles não são, né? Quer dizer, o outro que define você enquanto grupo, enquanto indivíduo, como sujeito também, mas isso é uma outra discussão. Mas o Freud está dizendo assim, bom, eu acho o exemplo que o Freud dá, né, a descrença dele em relação ao comunismo, uma certa ideia de comunismo é muito interessante, né? Que ele vai dizer assim, o problema dos comunistas da época dele, tá? Estou falando da época dele. O problema dos comunistas da minha época é que, assim, eles acham que com a abolição da propriedade privada, todo o ódio de classe vai desaparecer. Quer dizer, as relações de conflito e ódio de classe vão desaparecer a partir do momento que o acesso aos meios de produção serem coletivizados, garantidos para todos. Só que o Freud vai dizer assim, olha, eu não vou falar sobre propriedade privada, mas eu duvido muito que você só transformando as relações de propriedade vai fazer com que todo mundo viva em harmonia. Mas o Freud, isso é uma impossibilidade para o Freud, tá? Porque ele está dizendo assim, isso é uma fantasia. Mas acho que para fantasia. Marx também, né? Para Marx também, né? Para Marx Bom, também. Que o Marx não teorizou, é que assim, né, no Manifesto Comunista, o Marx não deu muitos detalhes do que seria essa etapa, né? Mas ele também nunca imaginou o paraíso, né? Ele só imaginava a materialidade da divisão. Exato, mas nesse caso o Freud não está falando do Marx, mas ele fala assim, bom, tem gente que acha que o problema só seriam as relações de produção, e ali tudo começa a dar certo. Não dá certo, porque a diferença é pressuposta, porque sempre vai existir algum outro. Como o Eduardo falou, se não tem um outro, a gente produz um outro. Mas o ponto central é que tipo de relação que a gente constitui com esse outro, né? Quer dizer, da pura destruição ou né? Quer dizer, não só da aceitação da diferença, mas assim, se haver com o fato de que sempre vai existir diferença, sempre vai existir um outro. A gente precisa se haver com esse fato. Quer dizer, não tem jeito. Esse é o ponto. Acho que Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Então, tem algum texto do Freud em que ele, para que eu leia, curiosidade mesmo, eu não conheço, algum texto do Freud em que ele justifique o capitalismo mesmo, quanto ao, né, da exploração do homem pela natureza, enquanto essa cultura está permeada nisso, entende? Uma leitura em que ele consiga ver a materialidade do que está permeado na cultura e daí como a nossa psique é afetada, talvez uma leitura inversa um pouquinho. Será que eu encontro alguma coisa do Freud ou de algum psicanalista? Não sei, entendi. Você está dizendo assim, porque as relações materiais como pressupostas. Como pressupostas da formação dessa mas psique. Aí que tá, você não vai achar, sabe por quê? Porque tem um pressuposto filosófico fundamental aí. Que para o Freud, a relação entre material, que você está chamando de material, né? Vamos pensar um pouquinho no marxismo. Entre material e psíquico, para o Freud, não existe uma anterioridade lógica de nenhuma anterioridade, nem cronológica, nem lógica de uma das partes. O Freud vê isso como uma relação dialética. Tá, mas quando eu falo materialidade, eu falo de meios de sobrevivência, de estar vivo, não morrer, de comer,
né, de ter onde sobrevivência mesmo para que a psique própria possa se desenvolver, né? Mas o mal-estar na cultura é sobre isso, justamente, porque o Freud está dizendo assim, olha, para que a gente pudesse sobreviver como grupo, a gente precisa... Por que é o mito do pai? Por que mata o pai da horda primitiva? Porque só matando o pai que vai possibilitar que todos vivam com um mínimo de segurança em grupo, que eu possa ter a minha mulher em paz, ter minha família em paz, eu posso plantar em paz, eu posso caçar em paz. Quer dizer, só assim é possível. Você está entendendo? Quer dizer, o Freud cria esse mito justamente para dizer assim, só é possível viver em civilização a partir do momento que a gente abdica de certas pulsões que a gente tem. Isso é a origem da cultura para o Freud. Quer dizer, isso tem a ver com as condições materiais, que a gente vai chamar com as condições materiais de sobrevivência. Quer dizer, para eu poder caçar e plantar em paz, eu preciso ter um mínimo de segurança. Entendeu? Você tá tranquilo. Que é o corte justamente da liberdade, vamos dizer, restrita, que nos faz primatas. Quer dizer, estando em grupo e abdicando de parte, quer dizer, não me ataca, eu não te ataco, a gente tem um pacto social aqui, então a gente pode construir vida a partir disso, né? E aí a gente pode fazer sociedade, digamos assim, né? Fazer no sentido mais amplo do termo, transformar a natureza, fazer família, se reproduzir, né? Quer dizer, o Totem, acho que talvez valha a pena você ler, Carinho, Totem e Tabu, porque o Freud vai se pegar uma parte essa que você está chamando dessas condições materiais, né? Mas é sempre uma relação dialética, a gente precisa abdicar das pulsões para poder viver com essa materialidade, e vice-versa, uma vai alimentando a outra. Por isso me surpreende essa visão do Freud contra o comunismo, porque justamente se ele olhar essa cultura do respeito e da possibilidade de sobrevivência do outro, até como reconhecimento de si, ele vai chegar, talvez, uma sociedade, se ele imaginasse uma construção psíquica, talvez muito mais parecida com o comunismo do que com o próprio capitalismo, o qual ele não criticou diretamente, né? Apesar, porque eu estou falando bem de materialidade da vida mesmo, de poder viver, de poder comer e de poder, né, viver, sobreviver, assim, numa sociedade assim, que é o básico material até para a psique conseguir se desenvolver, né? Uhum. Então me surpreende essa visão justamente do comunismo, eu não conhecia, do Freud enquanto essa crítica do comunismo, que nós buscaríamos outros problemas, acho que sim, mas talvez outros, né? Não as de sobrevivência, talvez seria isso a evolução, a gente encontrar outros problemas e não esses, né? Uhum. De que a gente, né, que o Freud diagnosticou tão bem que nós temos essas pulsões, talvez pulsões que permitissem a vida, a sobrevivência da vida de toda essa sociedade, fosse um bom caminho, né? Mas eu vou tentar me aprofundar, eu vou ler Totem e Tabu. Obrigada, pessoal. Dom Lucas, coitado. Não, tá tranquilo. O que eu ia falar tem a ver com isso também, porque foi um ponto de interrogação para mim nesse momento do texto que ele fala do comunismo, porque eu entendi, e aí eu espero que vocês pontuem também os seus entendimentos, porque eu senti como se ele tivesse dito que, né, dentro dessa sociedade onde o ódio entre classes não existisse mais, é como se aniquilasse uma sublimação que foi feita dessa agressividade, né? Então, assim, eu não posso mais matar esta outra pessoa que é mais pobre do que eu, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho mais materialidade, mais possibilidade, né? De materialidade. Mas eu posso me dividir. Então, por exemplo, a discussão do Christian Dunker, né? Eu vou me fechar em condomínios. E aí, isso é uma forma de sublimar essa agressividade, né? De certa forma, eu gostaria de entender se vai por esse caminho, sabe? Porque isso ficou assim para mim. Porque eu achei que faz muito sentido. Isso eu achei que faz muito sentido, sabe? Então, João Lucas, eu gostaria de falar, de te passar minha opinião sobre isso, assim, porque, na verdade, ele usa o exemplo do comunismo, mas é muito importante que a gente não entenda que ele está fazendo uma crítica, por exemplo, ao Marx, ou ao marxismo e tal como os marxistas de hoje pensam o Marx, ou tal como, enfim, enquanto um grande leitor de Marx. Não, ele não está falando nada disso. Sim. Ele está falando do movimento histórico do comunismo da época dele. Né? Então, o que se passava ali justamente era a questão da internacional e da internacionalização do comunismo como uma utopia, né? Na qual
o futuro seria, então, uma comunidade que viveria em perfeita harmonia. Ele fala, tá, é que tem um problema em relação à minha teoria aí. Né? Por quê? Porque o comunismo, nesse ar universalista, que o comunismo histórico daquela época dele, nos lugares onde o comunismo estava sendo aplicado, de como que o discurso comunista circulava naquele momento, então aquilo parecia para ele uma coisa estranha, porque ele achava, não, isso não é uma boa forma de você pensar o mundo, porque você está excluindo outras possibilidades, certo? Então, assim, eu não vejo que o Freud tinha nada contra o comunismo em si. O que ele tinha era contra qualquer universalismo, entende? Seja o universalismo do capitalismo, tanto é que ele fala mal dos Estados Unidos, por exemplo, naquela época dele, como um país extremamente individualista e tudo mais. Isso, então não dá para pensar assim, o Freud como um cara defensor do capitalismo, muito pelo contrário. Eu ele acho. está justamente criticando a exploração humana. E ele fala que longe essa exploração disso, humana o capitalismo é a fonte produtora de neuroses. Isso, não, o Freud ele não tem nenhuma amizade pelo capitalismo. Não A ideia mesmo. dele é justamente, cara, o problema é qualquer movimento político que busque um universalismo, né? Que busque colocar todos dentro da mesma bolha. Né? Porque se você colocar todos da mesma bolha, é a mesma coisa que a gente estava falando da briga do condomínio. As pessoas vão encontrar maneiras, porque essa agressividade, que é uma pulsão nossa, assim como a pulsão sexual, ela precisa ser escoada, e ela vai ser escoada, então, dentro da bolha, né? Nem que seja com as pessoas se matando dentro do condomínio. Né? Então, o condomínio ele é só uma metáfora, né? Você falou em sublimação, eu não sei se seria uma sublimação, sabe? Eu acho que é um outro tipo de defesa, que tem muito mais a ver com o recalque. Por quê? Porque quando você está dentro de um condomínio, o que você faz é negar a todo um mundo que você sabe, assim, você sabe que existe fora daqueles muros, né? Mas você recalca esse mundo e vive como se os outros fossem todos seus iguais. Então, o grande problema do Freud é esse fechamento da sociedade em situações que fossem assim, que fossem como se nós estivéssemos juntos, porque isso gera outro tipo de conflito. E sempre vai ter algum tipo de conflito para o Freud. Né? Então, esse conflito para o Freud, que ele chama de narcisismo das pequenas diferenças, ele fala, olha, isso que ia rolar se a gente tivesse qualquer sistema mundial que as pessoas se achassem, então, muito iguais. Né? Então, mesmo no liberalismo, você fala, não, então no liberalismo aí, se você... Não, você tem uma série de problemas no liberalismo, você tem exploração do outro. Para ele não tem jeito. Essa é a grande questão do Freud. Na cultura não tem jeito, porque a cultura ela tem que dar e tem que encontrar vazões para agressividade. E essa agressividade que a gente sente vai gerar o mal-estar. Né? Porque esse mal-estar que é recalcado pela cultura se volta contra nós mesmos e a gente sente culpa. Exato. Tá? Sim. Mas Eu a própria acredito. ideia de igualdade, né? Desculpa, João, vai lá. Não, eu ia falar que eu acredito que até que o Freud ele se localiza muito bem, sabe? Eu acho que o erro é nosso de ler a literatura e generalizar. Ele sempre está falando de um lugar e ele deixa isso muito assim nesse texto, por exemplo, ele fala na nossa cultura ocidental europeia, né, europeia ocidental, enfim, ele fala de um lugar. Quando ele vai dizer dos Estados Unidos, ele chega a falar, né? Eu poderia citar essa miséria, ele usa algum termo assim, miséria psicológica, eu acho. Que ele iria falar dos Estados Unidos e aí ele fala, não, eu não vou nem falar, porque, né, eu não vou, enfim, entrar nos termos deles. E eu queria falar só mais uma coisa, porque o Fabiano falou de Fanon, e o Fanon é um dos teóricos que falam justamente dessa, eu acho que é um termo um pouco pesado, mas assim, da falta de perspectiva do comunismo, né, de entender que existiriam outros problemas. E aí ele fala de um lugar de alguém racializado, por exemplo, né, que se você abolir essas diferenças sociais, no sentido do dinheiro mesmo, né, do trabalho, enfim, como ficariam esses sujeitos e sujeitas negras, enfim, toda essa leitura. Acho que é bacana, né? Na própria história dos Estados Unidos. Acho que o Fanon é o grande exemplo disso, né? Quando ele pisou na França. Quando você vai ler o Peles Negras, é interessantíssimo, né? Ele sente a racialização quando ele pisa na França. Né? Quer dizer, assim, olha, eu percebi que em Paris, não em círculos que eles frequentam, o dinheiro que eles ganham, a diferença está sempre marcada nos corpos. Né? Como é que você vai sustentar que eliminar as desigualdades de classe necessariamente
vão eliminar as opressões de raça ou da racialização, né? Quer dizer, essa é a pergunta que o Fanon se coloca. E isso vale para qualquer... Olha como é interessante que o Freud fala, porque é uma discussão até hoje que se dá nos movimentos sociais, que às vezes a gente vê por aí. Quer dizer, é o suposto de que, com a revolução, eliminando as desigualdades de classe, você vai eliminar por tabela as desigualdades de gênero, de raça, né? Quer dizer, os outros marcadores da diferença. Quer dizer, olha, o Freud já está falando assim, olha, não é bem assim que a banda toca, porque os circuitos pulsionais são muito mais complicados do que a gente imagina. Quer dizer, não é só né, as relações de produção, né? Aí outros autores posteriormente vão falar sobre, bom, né, existem questões de poder muito mais, que não tem nada necessariamente com classe, tem a ver com a história do colonialismo, tem a ver com processo de racialização, tem a ver com desigualdade de gênero, né? Então tudo fica mais complicado, assim. Isso que é interessante que o Freud vai colocar. Desculpa, Thaís. Não, que eu falei que na história dos Estados Unidos aconteceu um movimento assim meio parecido, né? Que primeiro lutaram, né, pela questão da segregação que teve entre brancos e negros. Daí, ok, daí depois conseguiram, entre aspas, né? Não se conseguiu, mas conseguiu algum avanço, pelo menos. E daí depois veio o movimento feminista procurando algum avanço. E daí meio que todo mundo pensou assim, ah, tá, agora a gente meio que conseguiu. E daí foi quando as mulheres negras falaram, gente, não conseguiram, porque a gente não consegue haver nem esse pouco que vocês conquistaram, esse avanço. Por quê? Porque se eu vou reclamar dos meus direitos, que seja uma diferença salarial, alguém olha para mim e diz, não, você não recebe menos porque você é negra. Nós já acabamos com isso. Agora, olha só, aquele homem negro recebe igual o branco. E daí ela vai falar, olha, eu sou discriminada, então, porque sou mulher. Daí eles dizem, não, olha só aquela mulher branca que recebe igual. Então, assim, é difícil achar que alguma coisa vai... Ah, só isso vai... Nem quando você estipula uma coisa, a alteridade é muito grande. É tipo, tem sempre alguém que vai ter que ficar de fora. E é Mas isso que essa é a as discussão. lutas nunca acabam. Porque tem Isso. sempre alguém que tem que ficar de fora, não interessa, é bizarro. Mas Thaís você levantou um ponto muito legal, eu acho. Que tem a ver com discussões contemporâneas justamente sobre identidade, e não identidade, pós-identidade. Quer dizer, a pergunta fundamental é que quando se constitui um grupo, alguém sempre fica para fora, alguém sempre é outro. Quer dizer, por exemplo, essa é a discussão fundamental de uma filósofa contemporânea que é famosa pelos estudos de gênero, mas não só, que é a Judith Butler. Quer dizer, a pergunta fundamental da filosofia dela é isso, é dizer assim, olha, nas lógicas, nas dinâmicas de reconhecimento da política, sempre se instituem grupos, sempre se instituem, quer dizer, toda lei faz um corte entre quem usufrui a lei, mas alguém sempre fica de fora. Quer dizer, toda a formação de grupo implica em corpos que estão para dentro e corpos que vão ficar para fora. Quer dizer, toda construção de grupo, toda lei, quer dizer, todo corte que você dá no mundo, através de uma lei, através da formação de grupo, implica na formação de um fora. Quem está fora? A pergunta sempre é, quem está fora? Quem está fora? Porque alguém fica de fora. Né? Então, como é que faz para a gente alargar justamente a política a ponto de que a gente, que a gente consiga incluir cada vez mais corpos para dentro, nas políticas de reconhecimento, né? Nas políticas sociais, quer dizer, a discussão é essa, quer dizer, quais são os corpos que são inteligíveis e os corpos que ainda não são inteligíveis pelo Estado, pelas políticas sociais, o que é visto como normal e o que é visto como patológico. Quer dizer, a gente sempre está fazendo fronteira, assim, sempre existe diferença. Quer dizer, o ponto é o que a gente faz com a diferença, né? Porque o fascismo, o que constitui o fascismo, isso é interessante, quer dizer, o fascismo enquanto micropolítica, não enquanto partido lá da Itália, mas enquanto micropolítica, vou usar um termo do Deleuze-Guattari, tem como pressuposto justamente a não aceitação da existência da diferença. Ela precisa ser eliminada ou convertida em similitude, em similaridade. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Né? E eu acho que o Freud é um dos que dá o pontapé inicial para pensar esse problema. Eu acho que por isso, assim, a atualidade desses textos de Freud.
Porque a gente está falando disso em setembro de 2022, no fim das contas. É sobre isso. Hashtag é sobre isso. E Freud nos ajuda a pensar, né? Enfim, mas legal as tuas pontuações, João. Achei bem interessantes e tem tudo a ver com esse texto do Freud, tudo a ver, né? Não é coisa de fora, não. Assim, a gente está super dentro do que o Freud está tentando nos mostrar. Enfim. Pessoal, eu acho que deu aqui o nosso horário, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença, né? Os heróicos aí que vieram hoje aí na véspera de feriado e tal. Eu acho que foi muito interessante, muito produtiva essa conversa. Na próxima, a gente vai abordar a questão do super-eu, né? E eu gostaria só de dizer que, para aqueles que estão começando, né, que estão ainda tendo os primeiros contatos com a obra do Freud, que não se assustem muito, assim, porque é uma obra que é muito sistematizada, né? Ele faz referências a outros livros dele e tal. Então, essa construção, ela é feita devagar mesmo, assim. Eu acredito que seja interessante que todos continuem participando, justamente porque é assim, a gente vai pegando uma coisa, vai pegando uma outra, e de repente a gente consegue fazer boas ligações, né? O que não deixa de ser uma ideia de pulsão de vida, né? Quando a gente conseguir agregar, a gente conseguir aqui estar junto e conseguir fazer com que as ideias passem a fazer sentido em conjunto. Então, esse esforço, né, que é um esforço coletivo de todos nós, assim, é uma coisa que a gente pretende dar continuidade. Mais para frente, possivelmente, a gente faça alguma fala assim mais introdutória, talvez algum curso com assim termos, né, ou alguma introdução à psicanálise do Freud, né? Então daí o pessoal que está no início pode participar também, né? Então já fica aí um convite para alguma coisa que a gente ainda não sabe quando que vai acontecer, mas que a gente já começa a pensar, né, a partir dos feedbacks que a gente vem tendo de vocês aí dos nossos encontros até agora. Certo, pessoal? Então, muito obrigado, né, pela presença de vocês e, enfim, espero vê-los aí daqui 15 dias, né?